E aí, galera? Vocês vão pegar uma aula hoje sobre NOx. Número de oxidação. NOx é daquele negócio da geladeira? Geladeira inox? Bom, sobre a pergunta do tio Papas, desconsidere ela aí um pouquinho. Vamos entender o que é o NOx de verdade, né? Inox deixa pra depois. NOx é a carga parcial ou efetiva que um átomo assume em um composto, certo? Essa carga vai ser efetiva quando houver transição de elétrons, como nos compostos iônicos, e essa carga vai ser parcial quando o elétron estiver deslocado parcialmente entre um átomo e o outro, ou o outro. Isso ocorre nos compostos moleculares que fazem ligações covalentes. Beleza, galera? Hadouken! Nos compostos iônicos, como vamos saber qual que é o NOx de cada átomo, tá? A gente vai entender o seguinte, que nos compostos iônicos a transferência é efetiva, ou seja, o átomo que perde elétron transfere o elétron para o átomo que recebe esse elétron. Ou seja, a cada momento que você perde um elétron, você adquire uma carga positiva. A cada momento que você ganha um elétron, você adquire uma carga negativa. E por que isso? Porque quando você está falando de transferência de elétrons, a gente está falando de transferência de cargas negativas. Só para frisar, quando você está rodeado de cargas negativas e você perde cargas negativas, você adquire cargas positivas. Ou seja, você está perdendo as negativas. E quando você recebe toda essa negatividade, essa carga negativa, você acaba adquirindo mais negatividade para si. Ou seja, então a gente vai entender os NOx assim, ok? Vamos aqui. Nos exemplos, temos aqui um metal e um ametal. Sempre o metal, ele doa elétron para o ametal, ok? Porque os metais têm características positivas, características de doar elétrons. E temos aqui então, o sódio, ele é um metal. O cloro, ele é um ametal. O sódio, se você for ver lá toda a sua família, tal, tudo mais, você vai ver que ele se encontra com um elétron na última camada. Esse um elétron, ele vai doar para adquirir a estabilidade da regra do octeto, que faz parte de todas essas aulas que a gente já viu. E para entender principalmente essas aulas de NOx que a gente está colocando aqui para você, você precisa ter assistido todas as aulas sobre ligações iônicas, covalentes, polares, apolares, propriedades e tudo mais, para que esse entendimento seja mais claro, ok? Esse metal doa elétron para o ametal. Se doou um elétron, ele vai adquirir uma carga positiva. Pode ser somente com o sinal mais ou com mais um. É a mesma coisa. E o cloro, que recebeu uma carga negativa, ele vai ter um sinal de menos, ou sinal de menos 1, tá bom? Porque ele recebeu. Em outro exemplo, temos aqui o óxido de magnésio. O magnésio ele tem 2 elétrons na última camada. Se ele doar esses 2 elétrons, ele vai ficar com a carga 2 mais ou mais 2, tanto faz, ok? E aqui no oxigênio, ele vai receber essa carga, que vai chamar 2 menos ou menos 2, ok? Para poder termos o NOx. O NOx é esse númerozinho que a gente colocou em cada elemento. É o NOx, é a carga que o elemento adquiriu após uma transferência efetiva de elétrons nos compostos iônicos. Cheguei, Soneca? Agora vamos falar no NOx de compostos moleculares, que são formados por ligação covalente. Nos compostos moleculares, nós temos ametal ligado a ametal. Lembrando que ametal tem tendência de receber elétron. Se a gente tem 2 átomos com tendência de receber elétrons, ninguém doa elétrons um para o outro. Eles, na verdade, vão compartilhar esses elétrons. Então não existe transferência definitiva entre os elétrons. Os elétrons estão compartilhados.
Para a gente saber a carga parcial de um elemento aqui nos compostos covalentes, moleculares, nós precisamos saber da eletronegatividade dos seus ligandes. E lembrando da escala de eletronegatividade, ela cresce para a direita e para cima na tabela periódica, com exceção aos gases nobres que não têm eletronegatividade. A gente vai lembrar daqueles principais, os que mais aparecem, os que têm maior eletronegatividade, que é o flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio, certo? Bom, olhando aqui, ó, molécula de H2, tem um hidrogênio ligado a outro hidrogênio. Quem dos dois é mais eletronegativo? Bom, se são dois átomos idênticos, ninguém é mais eletronegativo do que ninguém. Então, ali, os elétrons não vão estar deslocados nem para um, nem para o outro, fazendo com que esteja distribuído perfeitamente. Ninguém ganhou, ninguém perdeu elétrons, então o NOx dele vai ser zero, porque não tem carga parcial sendo transferida, eles estão exatamente neutros nesse composto. Agora vamos aqui para uma molequinha de água, H2O. Nessa molécula de água, o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Olha aqui a escala de eletronegatividade. O oxigênio está entre os mais eletronegativos e o hidrogênio está lá no final da escala. Lembrando que essa escala é uma escala decrescente, do maior para o menor. Nesse caso, o oxigênio vai puxar o elétron do hidrogênio. Então, se o hidrogênio está perdendo esse elétron, lembrando que essa aqui não é uma perda definitiva, ela é parcial. Definitiva somente nos compostos iônicos. Bom, essa perda parcial faz com que o hidrogênio, nesse caso, fique com uma carga mais 1, porque ele perdeu um elétron. Outra ligação com o hidrogênio aqui, o oxigênio vai ganhar mais um elétron do outro hidrogênio. O outro hidrogênio também vai ficar mais 1. E esse oxigênio recebeu um elétron de cada hidrogênio, lembrando que ele recebeu parcialmente, está deslocado mais ou menos do seu lado. E aí, ao receber 2 elétrons, ele fica com NOx menos 2. Agora, olha essa moléculazinha aqui ao lado, HCN, ácido cianídrico ou cianeto de hidrogênio. Esse ácido cianídrico, cianeto de hidrogênio, você tem carbono ligado com hidrogênio. Quem é mais eletronegativo, carbono ou hidrogênio? Carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então ele vai puxar o elétron desse hidrogênio e o hidrogênio vai ficar com NOx mais 1. Está perdendo um elétron. Perdendo parcialmente, mas está perdendo. Quem é mais eletronegativo, carbono ou nitrogênio? Bom, olhando pela escala, você percebe que o nitrogênio é mais eletronegativo que o carbono. E nesse caso, nós temos tripla ligação. E aí, o nitrogênio vai puxar 3 elétrons desse carbono. 3 setinhas em direção ao nitrogênio. Como ele puxa 3 elétrons do carbono, ele está ganhando parcialmente 3 elétrons, ele vai ficar com NOx menos 3. Agora presta atenção no carbono. O carbono ganhou um elétron do hidrogênio, ficaria com NOx menos 1. Só que perdeu 3 para o nitrogênio. Então ganhou 1, perdeu 3. Quer dizer que no total ele estaria perdendo 2, não é? Fazendo a diferença aí. Então se ele perde 2, quem perde elétrons fica positivo e fica com NOx mais 2. E no total, o NOx da molécula vai ser sempre 0. Porque se alguém perde, alguém ganha elétrons, né? Então aqui, mais 1 com mais 2 dá mais 3. Com menos 3, isso aí vai ser igual a 0. Então está perfeitamente distribuído os elétrons e determinado NOx de cada um dos elementos nesta molécula. Entenderam, galera? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Pode falar já? Pode. E agora? Beleza. Pode, produtor? Pode? Pode. E Nessa aula, vimos o seguinte, que a carga ela pode ser parcial ou efetiva. E o NOx é o número que faz referência à carga, que é parcial ou efetiva, do elemento. No caso dos compostos iônicos, o NOx será a própria carga ganhada ou perdida, né, nesse composto.
E nos compostos moleculares é a carga parcial assumida pelo elemento pela transferência parcial de elétrons. E quando o elemento estiver ligado a ele mesmo ou ele estiver sozinho, o NOx é Zero, porque não existe diferença de eletronegatividade, ninguém ganha elétrons do outro. isso mesmo. Beleza, galera? Então na próxima aula nós iremos falar sobre as regrinhas para determinar esse NOx. Yes. Era com o pé!